E aí, gente, agora vamos pegar e falar um pouco agora sobre concatenação de transformações, tá? Beleza. Aqui eu deixei um exemplo de como é que isso pode ser útil, tá? De por que coordenada homogênea é útil. Então é o seguinte, por exemplo, a escala, tá? Eu tenho esse quadradinho aqui, formado por vértices azuis, e esse quadrado aqui, que é uma transformação desse quadrado. Tá, uma escala. Eu apliquei uma escala nesse quadrado e gerou esse outro quadrado. Tá? Que escala que eu apliquei? É uma escala uniforme. Tá? Você pode ver aqui que eu estou multiplicando por 3 a coordenada x e multiplicando por 3 a coordenada y. Tá? Então, no caso, eu estou triplicando o tamanho do meu quadrado aqui. Tá? Esse quadrado resultante. Mas como a gente já viu, a escala tem um efeito colateral que pode ser indesejado em alguns casos, que é eu deslocar o objeto, né? Eu tripliquei o tamanho do quadrado, mas eu desloquei ele está mais longe da origem agora, tá? E em alguns casos isso pode não ser interessante. Então, o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer é, para evitar esse efeito colateral, eu desloco o meu quadrado para a origem. Depois que eu deslocar para a origem, aí sim eu posso aplicar a escala, né, do jeito como eu faço aqui já, de forma segura, sem ele ter esse efeito colateral. Só que depois que eu pegar e escalonar, eu não posso pegar e deixar ele lá na origem, eu tenho que trazer ele de volta para onde ele pertence, para o local de onde ele estava. Tá? Então, o que acontece? Eu vou aplicar uma translação para trazer esse quadrado para a origem. Vou aplicar uma escala, que é a escala que a gente já está querendo, triplicar o tamanho. E depois eu vou transladar de volta para esse ponto aqui, que é o que eu estou usando de eixo, que é o ponto E. Ok? Beleza. Para transladar um quadrado para a origem, né, usando esse ponto E, como é que eu faço? Olha, eu tenho que fazer com que esse cara diminua a coordenada x usando o ponto E e diminua a coordenada y do ponto E, ou seja, que ele desloque nessa direção, daqui para cá, nesse sentido, né? Como se eu usasse esse vetor aqui, ó. Não o vetor E de deslocamento, seria mais ou menos esse aqui. Tá? Eu quero deslocar esse quadrado aqui usando esse vetor. E quais são as coordenadas desse vetor? São justamente as coordenadas negativas do ponto E, que é o ponto eixo que eu estou usando aqui para usar a minha escala. Eu quero que a minha escala seja em relação ao ponto E. Beleza? Vou apagar esse vetor aqui, que ele não vai ser necessário. Tá? Como é que a gente cria uma matriz de translação? Vou chamar aqui de translação T1. A primeira linha, 1, 0, menos a coordenada x do ponto E. Como é que a gente faz para achar a coordenada x? A gente bota menos x e entre parênteses bota o ponto E. Isso aqui vai fazer com que pegue só a coordenada x e não o ponto inteiro. Vírgula. Aqui na segunda linha da matriz, 0, 1, porque tem que ser 1 na diagonal principal, e menos y de E. A última linha igual a linha da matriz identidade, 0, 0. Então aqui a gente construiu a matriz de translação. Essa matriz de translação vai deslocar esse quadrado para a origem. Não só preciso dessa matriz, como eu preciso da matriz de translação também para trazer de volta. Tá? Se essas com os valores negativos são para trazer para a origem, as com valores positivos são para levar de volta. Então, vou logo construir aqui a matriz de translação da volta, vou chamar de T2. Então, T2, a primeira linha, 1, 0, x de E. A segunda linha, 0, 1, y de E. E a terceira linha, 0, 0. Então tá aqui. É exatamente a mesma matriz de cima, só que agora essa aqui traz para a origem, essa leva de volta. Tá? Então qual vai ser a ordem dos eventos? Translado, escalono e depois translado de volta. Tá? Então eu vou alterar os pontos A', B', C' e D'. Né? Esses pontos estão aplicando somente a escala, por isso que eles estão deslocando. Então o que eu primeiro tenho que fazer? Eu tenho que transladar, depois eu tenho que escalonar,
e depois eu tenho que transladar de volta. Como é que eu faço isso? Então aqui, ó, a linha vai ser o ponto A primeiro transladado, não é isso? Então, essa aqui é a translação que leva para a origem. Depois eu vou pegar esse resultado aqui e vou fazer o que com ele? Aplicar a escala. E eu tenho que botar como? Aqui na frente. Então, vezes S. Então agora eu estou transladando e depois eu estou escalonando. Depois que eu aplicar essa escala, eu tenho que fazer o que? Transladar de volta. Então, a translação da volta é a matriz T2. Então, está aqui. Translação da volta, escala, translação da ida. Então, peguei o ponto, transladei, indo para a origem, escalonei, transladei de volta. Tá? Se você apertar aqui, olha onde o ponto A' vai parar. Se a gente repetir a mesma coisa para os outros pontos, né? Então, vamos lá, B' igual a T2 vezes S vezes T1 vezes B. C' igual a T2 vezes S vezes T1 vezes C. D' igual a T2 vezes S vezes T1 vezes D. Olha aí o que aconteceu. A escala agora está centralizada em relação ao ponto S. Se a gente for vir aqui e alterar o fator de escala, ó, tá ok? Então não sofre mais aquele efeito colateral de acabar o quadrado, né, se deslocar, ele vai ser escalonado em relação à origem. Tá? Aí as translações, você nem percebe, porque você acabou de criar essa matriz, que é a multiplicação de T2, S e T1, tá? Porque se você multiplicar 3 matrizes, vai dar uma matriz só. A multiplicação de 2 matrizes vai dar outra matriz, né? Então a multiplicação de 3 matrizes vai dar uma quarta matriz. Tá? Então essa matriz é a matriz de escala num eixo específico. E no caso o eixo é o eixo E. Beleza? Então isso é interessante. Tá? Você pode até mesmo pegar e fazer aqui. Vou botar aqui matriz resultado, chamar de M. M é igual a T2 vezes S vezes T1. Tá? Então tá aqui a matriz M. Você pode fazer com que a linha igual a M vezes A, B' igual a M vezes B, C' igual a M vezes C, D' igual a M vezes B. Então nota que não mudou nada, tá ok. Essa matriz M, tá, que é a multiplicação dessa translação da ida para a origem, da escala e translação da volta, é uma outra transformação, uma transformação de uma escala que não é em relação à origem, mas uma escala que é em relação ao ponto E. Tá, ok? Isso é uma nova transformação que você criou usando as transformações que já existiam, que era a escala em relação à origem e translações simples. Beleza? Ok, então assim, você pode fazer outras transformações também. Por exemplo, eu vou apagar aqui tudo que a gente fez. Tá? Então, deixa eu ver aqui, vou apagar S. Pronto, então ele apagou. Vou deixar a matriz de translação de ida e da volta em relação ao ponto E pelo seguinte motivo. Suponha que agora a gente queira rotacionar esse quadrado. Tá certo? Antes a gente quis fazer a escala, agora vamos fazer a rotação. A gente já sabe como fazer a rotação com coordenadas homogêneas. Tá? Então, vou definir aqui o ângulo alfa. Certo? Controle deslizante. E a matriz de rotação R vai ser igual, a gente já viu, a primeira linha é cosseno de alfa, seguido de menos seno de alfa, seguido de zero. A segunda linha, seno de alfa, seguido de cosseno de alfa, seguido de zero. E a última linha,
0, 0. Então está aqui a nossa matriz de rotação, tá? Vou atualizar aqui o valor de alfa, já para deixar em graus, né? 0 grau, 360 graus. É claro que o GeoGebra vai atualizar aqui para radiano, mas tudo bem. Tá. O que acontece se eu aplicar essa matriz de rotação sobre os pontos A, B, C e D, né? Ou seja, sobre o objeto. Tá, ok? Então, vamos lá, é o que a gente sempre está fazendo. A' igual a R vezes A, B' igual a R vezes B, C' igual a R vezes C, D' igual a R vezes D. Se eu fizer um polígono com esses novos pontos, a gente percebe que olha o que está acontecendo. Do mesmo jeito que a escala, se a gente aplicar uma rotação e o objeto não está centralizado na origem, ele vai rotacionar dessa forma, modificando também sua posição. Ele não rotaciona em torno de si mesmo, tá certo? Porque a rotação está sendo feita em torno da origem, tá? Então, como é que a gente faz uma rotação em torno de uma origem, como esse ponto Ezinho aqui, tá? Do mesmo jeito que a gente fez a escala, como? Translada para a origem, rotaciona, translada de volta, tá certo? Então eu vou construir já uma matriz aqui, M, que vai ser como? T2 vezes R vezes T1. Pô, você pode se perguntar, né? Por que não é T1, R e M, já que primeiro translada para... primeiro você translada para a origem, depois rotaciona, depois translada para a volta, né? Acontece que a matriz tem que vir antes do ponto da multiplicação, tá? Porque multiplicação de matrizes, a ordem altera o resultado, não é que nem multiplicação de escalares, em que você altera a ordem e dá o mesmo resultado, tá? Se você alterasse a ordem das matrizes aqui, o resultado seria bem diferente, tá, ok? Então essa matriz aqui T1, que é a matriz que translada de volta, ela vai ser a primeira a ser aplicada sobre o ponto. Então ela tem que vir mais à direita. Depois é que eu tenho que botar a rotação, que é a matriz que é a operação que tem que ser feita depois, né? Translado para cá, rotaciono e depois eu tenho que transladar de volta. Então essa aqui é que nem em japonês, né? A gente vai fazendo as operações da direita para a esquerda. Primeiro essa e depois essa, tá? E isso vai se vocês vão perceber que funciona da mesma forma no OpenGL, tá? No OpenGL, quando você aplica operações de transformação, também tem que ser na ordem inversa, tá? Então vou fazer aqui essa matriz M, T2, R, T1, e vou aplicar essa matriz M sobre cada um dos vértices A, B, C e D. Então vamos lá, A' igual a M vezes A, B' igual a M vezes B, C' igual a M vezes C e D' igual a M vezes D. Olha ali, tá? Agora ele tá lá. Será que a gente, mudando o ângulo, ele continua rotacionando em torno do eixo? Então tá aí o nosso quadrilátero rotacionando em torno do eixo E e não mais rotacionando em torno da origem, tá? Então essa matriz M que a gente gerou concatenando translação e a rotação é uma nova transformação que faz com que essa rotação agora seja em qualquer ponto e não na origem. Por isso que é importante que todas as transformações fossem feitas usando multiplicação de matrizes, tá? Por isso que a coordenada homogênea é importante, ok? Então até mais.